Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Todos bem? Olá, almas lindas. Vamos chegando. Domingo com a Ana Paula. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, que hoje o tema é imensamente importante. Você vai sair daqui querendo estar totalmente imerso no seu processo, assim espero. Realmente quero servir aqui de passagem de conhecimento para vocês compreenderem a importância e seguirmos fortes na senda da cura. Gostou do quadro, amada? Deixa eu mostrar ele pra você. É bonito, né? Eu consegui comprar antes deles fecharem. Acho que o pessoal que fazia, né? O quadro era do Woodaholic. E eles fecharam. E aí eu pedi, porque esse quadro sempre foi um dos que eu gostaria de comprar, que eu queria comprar. Eu consegui comprar antes deles realmente fecharem, mas eles fecharam, infelizmente. Não sei se infelizmente, né? Eu não sei o que aconteceu com eles. Acho que não é falta de cliente, não, porque o trabalho deles é muito, 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 muito bom. Eu tenho uma outra mandala também, depois eu tiro uma foto e mando pra vocês, muito bonita, que eu comprei deles. Tenho também uma do escudo de Metatron com os chakras, que também é bem bonito, que eu ganhei de aniversário. Boa noite, lindezas! Vamos chegando! Escrevam aí pra mim, vocês estão no seu processo? Estão fugindo dele? Como é que tá esse amor aí com o processo? Tá acontecendo o processo ou não? Tá parado? Como é que tá esse processo na justiça? Me conta aí. Tá mergulhado no processo? Ou tá correndo dele? Adri, estou no processo. Claudinha, hahaha. Sim, estou no processo, um pouco cansada hoje. Hoje o dia tá pesado. Acho que tá enroscado. O processo tá enroscado. Isso aí. Daqui a pouco a gente desenrosca esse processo. Só tô dando um minutinho pro Instagram, né? Oferecer a nossa live para os demais. Nas profundezas do processo. É isso aí, gosto assim. Não dá pra fugir, amada. A gente já fugiu, né? A gente já fugiu, acho que em várias vidas. Nessa vida não tem jeito, não. Ou vai, ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Não tem jeito. Essa vida aqui, ela é realmente muito significativa pra gente entrar nesse nosso processo. A gente vai entender que processo é esse, né? Tem gente que deve estar se perguntando, tá, mas que processo é esse? Acabei de mergulhar nos botões das 7 rosas brancas com um filete de mel maravilhoso. Indico, inclusive, muito bom. Banho de rosas, maravilhoso. Ainda mais esses dias. Tomem banho de rosas mesmo, que esses dias aí o negócio tá meio estranho, né? A gente sabe que tá acontecendo as coisinhas aí. Mas não vamos falar disso na nossa live, não. Hoje nós iremos falar de outras coisas aqui, de coisas que nos elevam, ok? Então já dei 4 minutinhos. Pessoal que não entrou agora, daqui a pouco entra e vamos lá. Vamos falar do nosso processo de cura. Que processo é esse, né? É processo jurídico, é processo de onde que vem. Boa noite para vocês que estão chegando aí agora. Por que eu escolhi esse tema primeiramente, pessoal?
Porque muitas pessoas que chegam até mim como terapeuta, e aí não é a Ana que faz vídeo no YouTube, a Ana que tá aqui com vocês, a Ana terapeuta mesmo, né? A pessoa ela chega até mim falando assim, Ana, eu tô perdida. Que sessão que eu tenho que fazer? O que eu preciso buscar? Porque eu não sei mais o que fazer e eu tô cansado. Eu tô cansado de sofrer, eu tô cansado de sentir dor, eu tô cansado de fugir. E aí, eu anoto muitas coisas porque eu gosto de estudar os casos que eu atendo. É muito importante isso, a gente estudar os casos que a gente atende, né? Principalmente no sentido de, existem semanas que vem muitas pessoas com uma demanda igual. Na outra semana já chega um pessoal que está com uma outra demanda. Isso mostra muito do meu campo, isso mostra muito do campo coletivo, isso mostra muito sobre as frequências, né? E é importantíssimo nós aqui despertos, porque quem me acompanha aqui já não tá dormindo mais, né, gente? Não tá, porque as puxadas de orelha que a gente dá no povo aqui com amor é muito grande. Então, o pessoal que me acompanha aqui já não tá mais dormindo, né? A gente parte da premissa que a pessoa ela já tá desperta. Não estamos falando de expansão da consciência, estamos falando de desperto, tá? As pessoas que me acompanham aqui, né? Nós precisamos nos apaixonar pelo nosso processo. A gente precisa realmente entender que aqui, esse processo de autoconhecimento é o que vai levar a gente para outros processos muito mais elevados. Só que se antes desses processos muito mais elevados eu não tiver o autoconhecimento em dia, eu não consigo seguir. Porque é o autoconhecimento que vai me trazer discernimento espiritual. É o autoconhecimento que vai me trazer capacidade de compreender os planos. Que planos são esses? Os planos sutis. Os planos sutis, quando a gente fala sutil, é que não é o campo de matéria. O campo material, manifesto, é um campo de consequência. Aqui é o sintomático, é o denso, é matéria. Matéria é densa. Quando a gente fala de plano sutil, é onde a gente deixa o corpo e vai para um plano sutil, que já não é mais tão denso. Mas falar que não é tão denso não quer dizer que seja planos evoluídos. É por isso que eu preciso ter o discernimento. Para que quando eu chegue numa quarta dimensão, que é o astralzão, eu possa realmente ter discernimento de onde eu estou pisando. Discernimento com quem eu estou falando. Porque lá todo mundo vai se apresentar para vocês lá como o Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, com a auréola e tudo, né? Então eu preciso ter discernimento. E não tem jeito, eu só tenho discernimento quando eu me autoconheço, né? Então esse processo de autoconhecimento, de cura, expansão, de mudança, de transformação, é premissa para nós aqui. E ninguém ou nada, isso que eu vou falar, prestem muita atenção, ninguém ou nada pode ser mais importante do que o seu processo. Você não pode na vida querer conhecer alguém mais do que a si próprio. Eu quero muito conhecer o Bon Jovi. Eu quero muito conhecer não sei quem lá. Não, você quer muito se conhecer. Eu quero muito conhecer o Himalaia. Você precisa entender que o seu processo é a coisa mais importante da tua vida. Se isso não for internalizado com todas as células e a sua vibração verdadeira, a gente não consegue sair daqui, a gente não consegue evoluir e expandir. Essa que é a verdade. Ninguém ou nada pode ser mais interessante do que o seu processo. Se o seu interesse ele está focado em conhecer algo ou alguém que não seja você mesmo, as chances dessa encarnação aqui dar errado é grande, gente. Por quê? Porque tem muitos seres contando com isso, que a gente não se desenvolva. Assim como tem toda a nossa legião aqui conosco, né?
Ó, hoje eu não vou falar dessa questão de dimensão, tá? Eu tenho vídeo lá no YouTube só falando disso, de dimensão. Primeira dimensão, segunda, terceira, quarta. Então dá uma olhadinha lá que lá tá bem completo, você vai conseguir entender essas questões dimensionais, tá? Porque senão eu saio muito do tema da live. Então, se eu não estiver muito conectado com o meu processo, e que processo é esse? É o processo de cura, de mudança, de transformação, de expansão. É eu me autoconhecer. As chances disso aqui dar errado é muito grande, gente. Porque, mais uma vez, existem muitos seres que não querem que a gente se desenvolva. Assim como tem muitos seres que querem, né? Que nós nos desenvolvamos. Você precisa ter interesse em se conhecer, interesse genuíno. Você precisa realmente, lá no fundo do seu ser, querer se conhecer, querer acessar suas partes. E quando eu falo acessar suas partes, não é só a parte que o ego traz, que você é bonzinho, você é dedicado, que você, né, é um ser humano bom. É você acessar tudo e todas as coisas que precisam ser acessadas para você se desenvolver, para você conseguir ter condições de sair desse plano denso e acessar um plano sutil em vida. Em vida. Porque quando a gente deixa tudo para a morte, né? A gente ainda acredita em morte, que não existe, mas tá tudo bem. Quando a gente deixa tudo, né, quando eu morrer se resolve. É um equívoco muito grande. Quando se resolve, quando a gente morrer, largar esse corpo, não é bem assim não. Se eu não me autoconheci, se eu não entrei nesse processo, nesse oceano de conhecimento, quando eu chego lá, eu sou enganado. As chances das coisas darem errado e eu ter que voltar, muitas das vezes, em condições que não são tão benéficas para o meu desenvolvimento, são grandes. Olha a quantidade de coisas que nós temos hoje disponíveis para a gente se desenvolver. E quando eu falo a quantidade de coisas, desde coisas muito caras até coisas gratuitas. Você meditar é gratuito. É gratuito. Quem é que medita? Você fazer uma caminhada, realmente ali, você e você mesmo, com o pezão na grama, é gratuito. Agora, você fazer lá uma imersão dessas coisas aradas, né, que a gente vê aí, porque tem, e tá tudo bem que tem que ter mesmo, tem coisas que eu acho que são muito importantes a gente pagar para participar, para a gente acessar um campo ali, para realmente ter essa ambiência das pessoas que estão ali, passando por aquilo, passando por grandes transformações, é importante. Só que se eu não tenho condição hoje, é o que eu falo pro pessoal, gente, nem todo mundo tem condição de pagar tratamento comigo, né? Nem todo mundo tem condição de pagar uma sessão avulsa comigo. Existe academia, Alma em Ação, é R$65 por mês. O que eu entrego para vocês lá, quem é aluno, escreve aí. O que eu entrego para vocês é conteúdo de qualidade ou não é? É muito. Eu poderia fazer de 3 em 3 meses um workshop para vocês, entregando tudo que eu dou na academia e cobrar um valor maior, sei lá, 500, 600, 700 reais. Mas não é essa a intenção. A intenção é realmente atrair mais pessoas que queiram acessar esse conteúdo. Ah lá, pessoal, é qualidade pura, muita qualidade, maravilhoso, academia. Gratidão, gente, mas existe também seres de luz que me ajudam, né? Existe uma egrégora por detrás que acompanha. Existe uma egrégora que sustenta isso, que é a nossa própria egrégora, né? Então a gente realmente precisa ter interesse em se conhecer. E quando a gente fala se conhecer, não é só a parte bonita, é a parte umbralina também, né? E isso não pode se tornar uma peleja, sabe aquela coisa? Ai, que pesado, tem que ser algo fascinante essa descoberta.
E quando eu falo algo fascinante, eu não estou naquela positividade tóxica, não. Porque quando eu entendo o quanto que é valioso a minha estadia aqui, e não adianta eu falar da boca para fora para vocês precisam integrar isso na consciência. E a gente só integra na consciência quando a gente vive a experiência, né? Tem que se tornar fascinante a sua própria vida, a sua própria história. A sua história, mesmo se ela foi uma história de dor, você precisa olhar para essa história e pensar, cara, imagina para minha alma ver tudo isso, o quanto que eu cresci, o quanto que eu me desenvolvi, o quanto que eu estou me desenvolvendo, o quanto que isso não é para a alma, que olha tudo isso de lá de cima, todos os fractais, consciências, o quanto que não é significativo. O quanto que não é significativo. Então, por isso que tem que ser fascinante. Você se apaixonar pelo seu processo. É muito significativo. O autoconhecimento, para a pessoa que está no despertar, é fascinante. Por quê? Porque a pessoa que ela despertou e ela está querendo expandir a consciência, ela quer testar as coisas, né? Ela quer ver, ela quer realmente que dê certo. Ela tem esse interesse genuíno pela vida. E eu própria, olha, gente, isso que eu vou falar para vocês é uma parte da minha vida que a espiritualidade sempre vai deixar a gente passar pelas coisas que a gente tem que passar para que a gente realmente possa aprender, né? Porque não tem outra forma. É muito fácil chegar um ser de luz aqui e falar assim, ó, faça dessa forma, que dessa forma vai dar certo. Aí eu vou lá, só que eu não dou valor para aquilo. Porque a gente é cheio de querer dar valor às coisas, né? Então, eu preciso passar pela experiência para que aquilo realmente vire bagagem de conhecimento e eu integre na consciência. Porque se eu não integrar na consciência, não vai, eu vou ter que passar novamente. Então, teve uma época da minha vida que eu desdenhei muito essa existência. Desdenhei no sentido de não que eu não queria viver, mas eu falava, vocês sabem disso, vocês me acompanham aqui. Nós não precisamos estar encarnados. A louca, né? Como que não precisa estar encarnado? Pelo amor do Senhor, eu recolho tudo isso que eu falei. Na verdade, eu já recolhi, tá? Já recolhi. Mas recolho novamente. Como que não precisa estar encarnado? Quantas pessoas, eu falo muito isso na academia da alma. Quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões. O astral é 9 vezes mais. Você entende que para você estar aqui é um merecimento? Eu não sei o que tu fez, não sei o que eu fiz, mas é um merecimento. Só de eu estar aqui, ó, respirando, é merecimento. Porque quantas pessoas não querem estar aqui nesse momento curando coisas, experienciando coisas nessa dualidade que nós vivemos? Então hoje eu olho a vida por um prisma, eu troquei totalmente a lente pela qual eu enxergo isso. É muito importante essa experiência. E eu tive realmente uma conexão com o meu corpo, com a minha estrutura, que foi me ensinando a dar valor para essa existência, a parar de desdenhar. Porque quando você desdenha, a tua vida ela não dá certo. Ela não dá certo. Você não prospera, você ganha dinheiro, mas o dinheiro vai embora. Você não tem felicidade genuína no que você faz, você apenas faz. Você não tá ali servindo a vida de fato. Você tá servindo, sei lá, seu ego, a algo ali que você, né, não compreende. Mas realmente, quando eu comecei esse processo de ter fascinação pela minha vida, pelo meu processo, até parar de sofrer eu parei. Tem coisa que acontece que você gera-se sim, né? Uma fagulha ali de algo que você sente uma dor, né? Uma dor emocional. Mas você entende que isso é opcional. Você não precisa estar nesse sofrimento. Porque você entende que você é responsável por tudo que acontece. Então, quando eu troquei as lentes pelas quais eu estava enxergando a vida, e as práticas internas me ajudaram muito com isso, eu sou muito grata, muito, mas assim, extrema, de tudo que eu já vivi aqui nessa vida, eu ter sido apresentada às práticas internas é o que mais realmente corroborou
para o meu processo de expansão. Quando você começa a praticar, você começa a trazer para você, né? Você começa a... Como que eu posso explicar? Você realiza em você coisas. E essa realização é o que realmente muda a tua vida. Você vai testando as coisas e não para você se machucar ou para você, isso aqui é gostoso, isso aqui não é. Não. Você vai testando novas coisas para ver o que te ajuda mais, o que te possibilita expandir mais, o que auxilia mais no seu processo. E esses testes dentro do nosso processo é muito, muito enriquecedor. Porque você pensa assim, cara, eu sempre dormi tarde e acordei tarde. Isso é péssimo. Eu não sei como que é o seu estilo de vida. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre dormi muito tarde e acordei muito tarde. Eu só vivi descacetada de saúde. E eu comecei a testar. Dormir 9 horas da noite, dormir 10 horas da noite, acordar 5 horas da manhã. E eu vi que começou a mudar. Eu comecei a testar isso em mim. Não tem como... Eu via que, assim, um monte de pessoas falavam isso e eu via a vida dessas pessoas muito boa, muito boas. Pessoas que, assim, tinham vitalidade, pessoas que tinham energia. Eu olhava para essas pessoas e falava assim, eu quero isso para mim também. Eu quero realizar isso em mim. E eu falava, o universo me ajuda. Eu quero conhecer pessoas que vão me dar passagem para eu ter esse entendimento. Então eu comecei a dormir cedo, acordar cedo. Comecei a meditar. Cara, a minha mente, eu falo muito sobre isso, né? Que a mente, ela prega um monte de coisa, porque nós temos vários padrões que a mente ela tem pré-estabelecido, mas isso não quer dizer que, nossa, a mente da Ana Paula tá lá calada. Muito pelo contrário. Minha mente é um macaco que putz grila. Pula em cada árvore que vocês não têm ideia. Então eu tive que pensar, falei, cara, o que eu vou fazer com essa mente? Jogar fora não dá. Comecei a meditar. E aí você realiza em você. E eu não tô falando pra ninguém aqui fazer isso que eu tô fazendo. É que eu fiz não, tá? Tô contando um pedaço da minha história. Tô dizendo que eu testei coisas e deram certo. E quando eu ia dormir tarde e acordava tarde, se bem que chegou uma época que às vezes eu precisava dormir tarde e eu já não conseguia acordar tarde. E aí o que acontece? Você não rende no dia. Você não rende. O sono, ele é reparador. Aquilo que você não consegue muitas das vezes resolver no dia acordado, no sono você resolve. Então eu comecei realmente a testar coisas. Bom, eu comer isso à noite. O que acontece? Eu comer carboidrato de manhã. O que acontece? Eu comecei a testar as coisas. Eu comia carboidrato de manhã, na hora do almoço eu queria comer mais carboidrato. Quando eu comia proteína de manhã, na hora do almoço eu não queria comer carboidrato. Eu passava um dia com mais energia. Quando eu comia uma quantidade de carboidrato à noite, de qualidade, um tubérculo, um arroz integral, eu via que no outro dia eu acordava com energia. Eu fui testando coisas em mim, com ajuda, obviamente, ajuda de profissionais. Eu tive aí na caminhada a nutricionista, que eu indico ela para todo mundo, que é a Alessandra Scutelaro. Eu tenho o Terry, que é professor de práticas internas, que eu abençoo o Terry todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu abençoo esse homem. Porque o que ele entrega para as pessoas, pelo valor que ele cobra, vocês não têm ideia, gente. Você aprender a praticar em você e não depender do outro, porque é isso que um bom professor faz, ele te ensina, ele te mostra o caminho e fala, o caminho é esse. Vai quem quer. Mas o que você compreende? Que você depende de você, é você realizar em você. Então você começa a se apaixonar pelo processo, não tem como você não se apaixonar. Porque você fala assim, cara, olha quanta mudança que eu fiz. Não é pouca coisa não, é muita coisa. E é muita coisa que a gente ainda tem para fazer.
Ó o pessoal colocando, preciso olhar com mais atenção essa parte. A Claudinha, eu também abençoo o Terry todos os dias. Deixa eu ver o que mais. Então, essa questão do dormir cedo, gente, é algo que, por exemplo, eu faço live com vocês aqui todo domingo às 8. E na segunda-feira tem a academia, que é das 7h30 às 9. Depois, eu já deixo tudo preparado para eu comer algo depois, algo que não seja pesado, né? Porque você se empanturrar de comer e dormir, você está densificando o seu corpo. Se você está densificando o seu corpo, você acha que você vai para onde, criatura, quando você dorme? Pro alto astral? Você come ali 1 quilo de batata frita à noite? Você acha que você vai para um alto astral? Não é questão... Gente, é uma conta básica. Se você está densificando o seu corpo, você acha que você vai para onde? Agora, se à noite você toma um chá que eleva a tua vibração, você come ali um pedaço de batata doce, um inhame, né? Com um pedaço de carne magra, salada. Você entende que você está recebendo, você está nutrindo o seu corpo? Eu não vou falar dessa parte aqui, eu vou trazer uma nutricionista para falar disso com vocês, tá? Então, tudo isso foi mudando muito a minha vida. Eu fui testando e fui vendo que dava certo. E nesses testes, é o que eu tô falando para vocês, não tem como. Você começa a ter interesse genuíno pela tua vida. Você começa a ter amor pela sua jornada. E é muito significativo isso, porque quantas pessoas ainda não estão na apatia? Muitas pessoas ainda estão no processo, né, de depressão, de síndrome do pânico. E eu falo muito disso nos vídeos do YouTube. Isso nada mais é do que falta de conexão com a tua alma, com a tua parte mais sutil. A gente vai se esquecendo ao longo da vida de nos conectar com o nosso elo espiritual. Só que tem aí a segunda fase, né? Porque quando eu me conecto com o meu elo espiritual, eu desdenho a carne, eu desdenho a humanidade, que foi meu caso. Eu desdenhei tanto que eu virei uma arrogante. Eu era muito arrogante. Só que eu era arrogante por quê? Não tô me justificando. Longe disso, que eu não passo mais pano pra mim não, gente. Pessoas que são extremamente feridas, elas veem ameaça em tudo. Eu via ameaça em tudo, eu não conseguia nem ter amigo, gente. Porque eu tava na arrogância. E dentro dessa arrogância, não tem espaço para as pessoas, para ter uma troca, porque você está na arrogância. Então, quando eu comecei a curar esses estados umbralinos, ainda assim eu caminhava ferida na vida e eu via a vida como uma ameaça. Às vezes, quando eu sentia algum mal-estar, alguma coisa, automaticamente eu já culpava o espírito obsessor. Ah, isso aqui é espírito obsessor. Eu era o espírito obsessor. Não estou dizendo que não existe. Existe. Mas o espírito obsessor, ele nunca vai chegar até você se você não abrir brecha. Eu era o meu maior quadro obsessor. E a gente fica, né, por exemplo, hoje eu acordei muito mal, que não sei o quê. E aí você vai na rua, você, sei lá, você come mal. E aí daqui a pouco você acha que você tá sofrendo um ataque energético. Claro que você está sofrendo um ataque energético. O que você comeu na hora do almoço? Aquilo te elevou, aquilo foi um ataque energético. Aquilo que tu comeu. Você entende isso? Autorresponsabilidade. Autoconhecimento te leva a ser responsável pela tua vida. Até os pobres dos espíritos obsessores, você vai tirando a culpa deles. Você vai tirando a sua... o direcionamento da tua energia para essas coisas. Quando você não tá bem, você se acolhe. Você não fica buscando culpados. Porque isso, porque aquilo. Isso é a mente controladora, gente. A mente que gosta de controlar. Aquele que tá no processo, o que ele quer? Ele quer melhorar. Ele não quer ficar buscando culpado. Tá, eu tô assim, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou fazer prática, então, para melhorar. E aí você faz ali a prática. E melhora.
Porque você vai testando coisas, você sabe o que dá certo e o que não tá dando certo. E não é testar no sentido, isso aqui eu gostei mais disso do que do outro. Porque o que acontece, né? A prática de uma meditação, de uma caminhada ou de parte oriental, que é o que o Terra ensina, ou qualquer outro professor, eu falo dele porque eu aprendo com ele, né? Mas você pode fazer um yoga, por exemplo, a esposa do Terra, ela é professora de yoga, Thaisa. Então, assim, são coisas que você começa a olhar e falar, tá, eu não gostei disso, mas por que eu não gostei? Eu não gostei porque requer esforço, dedicação. Então toma vergonha na cara, né? Porque melhorar, você vai precisar ter dedicação. Não tem jeito. Você precisa ter disciplina. Mas eu ainda vou chegar nessa fase, tá? Eu vejo uma quantidade de pessoas que passam por atendimento comigo, né? Nessa situação, no sentido de, Ana, eu não tenho energia. Eu não tenho energia. Vocês da academia, vocês vão conhecer o Terra amanhã, tá? Ele é a pessoa que eu vou levar para falar sobre sonhos. Amanhã vocês vão conhecer ele, tá bom? Por que as pessoas vão perdendo energia? Porque elas começam a se fragmentar. E o que é essa fragmentação, né? As pessoas, elas começam uma coisa, não terminam. Elas fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Eu começo um processo aqui, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Isso é fragmentar a energia. Pessoas que trabalham em 3, 4 empregos. Ana, mas eu preciso, porque senão não tem como eu pagar minha conta. Não estou dizendo que é errado, gente. Estou dizendo que fragmenta a energia. Ó, pessoal, já estou querendo a aula de amanhã. Quem sabe vocês não viram a aluna do TR? Então, você começa a ver a fragmentação energética. E aí você precisa começar a recolher as coisas. Bom, eu quero direcionar a minha energia para isso. Então, você vai direcionar a sua energia para isso. É para quê? É para meditar? Aprender a meditar? Então, vá aprender a meditar. Eu quero curar a minha base, que é meu pai e minha mãe. Então, vamos direcionar a sua energia para isso. Só que aí você se matricula em 10 mil coisas, eu falo muito disso com vocês. E aí você acaba perdendo a energia. Você não está conseguindo acumular energia, você está perdendo constantemente energia. E por que a gente perde energia? Por que a gente faz esse tipo de coisa? Porque a gente não se conhece. E as partes que eu conheço, né, eu desdenho, eu ignoro. Eu prefiro ficar naquilo que eu chamo do modo de luta e sobrevivência. Eu fico atendendo aos apelos que o medo cria, aos apelos que a minha mente cria, buscando segurança. Então, quando eu estou muito nesse processo de luta e sobrevivência, eu não estou na expansão da minha alma, eu não estou na alta qualificação da minha vida, eu ainda estou em luta e sobrevivência. Se o seu interesse precisa ser você, se o seu interesse ele está focado em conseguir um monte de diploma, sei lá, porque as pessoas elas têm esses interesses, né, gente? Em ficar rico, em ficar milionário, em ter, e as pessoas não conseguem ser. Então, se a sua atenção ela ainda está nisso, nesse mundo de matéria, não que é errado ter dinheiro, o dinheiro ele te possibilita muita coisa. É moeda energética. Eu fiz uma live falando sobre isso. Quem não assistiu essa live, assista. Moedas energéticas. Tempo, dinheiro e conhecimento. Mas se eu ainda estou muito conectado somente nisso, na matéria, eu esqueço do principal, que é interesse genuíno no meu processo, na minha vida, na minha existência. Gente, quando eu começo um processo de arrumar aqui dentro, o fora, ele se organiza. Não tem como não organizar. Organiza. O fora é o que tá dentro. Nunca foi diferente disso. O fora é o que tá dentro. Quando você organiza isso, o fora vira uma maravilha.
Essas realidades, elas se equilibram. Entendem isso? Enquanto você não se surpreender com o mistério que é desvendar você mesmo, você vai tomar muito na cabeça ainda. Eu tomei, ainda tomo, tem hora, gente. Nossa! Tem hora que é engraçado, né? Porque tem hora que você fala assim, nossa, agora vai. Agora vai pra outra cura. Eu falo isso, nossa, que hora que vai acabar isso? Não, não acaba não, gente. Vai, é isso que eu falei pra vocês no começo da live. O sofrimento vai diminuindo. Você para de ficar criando sofrimento. O que eu postei hoje, né? O que o erro quer da gente? O que o erro quer da gente? Lição. Quando eu aprendo a lição, tá tudo bem. Eu paro de olhar para a vida como erro e acerto. Eu olho para a vida como uma lição. Eu realmente vou me apaixonando por esse processo. E quem me conhece, o pessoal fala às vezes no particular, né? Nossa, Ana, você é uma outra pessoa agora. Quem me conhece sabe as mudanças que eu fui fazendo ao longo da vida. As coisas que eu falava antes, as coisas que eu falo hoje, depois que eu fui descobrindo que todos os nossos traumas que a gente precisa curar nessa vida, tá nessa vida, nada tá fora dessa vida. Não precisa, gente, olhar para fora dessa vida. O que você vê fora dessa vida é por merecimento ou é por extrema necessidade, mas tá tudo colapsado aqui. Tá aqui. A fonte, Deus, é muito generoso com a gente. É que a gente não enxerga dessa forma, né? Então, enquanto a gente não realmente se surpreender com o processo que é a nossa vida, se entender, a gente realmente entrar em entendimento com a gente, você não consegue fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, aí vem a parte que ninguém gosta, é renúncia. Renúncia. A renúncia parte da consciência. Quando eu começo a entender que tem coisas que eu vou precisar renunciar, é a minha consciência que me fala isso. Porque o ego, ele não fala isso. O ego, ele não quer renunciar a nada. A renúncia, ela parte do entendimento que determinadas coisas não são mais importantes para a gente. Uma noite de sono bem dormida é muito mais importante para mim hoje do que eu ir para uma balada, do que eu ir para qualquer lugar. Hoje eu me alimentar bem tem uma importância muito maior do que eu enfiar o pezão na jaca por causa de um emocional abalado. O que muda a sua vida é conhecimento. Conhecimento vai mudar a sua vida. É você realmente ter conhecimento sobre você. Quais são os seus gatilhos? Quais são os seus botões? Aqueles botões que quando alguém aperta, você se desestrutura todo. Aquele botão que quando alguém vai lá e dá uma apertadinha, você surta. Quando você se conhece, você para de dar esse poder para as pessoas. As pessoas, elas não vão mais te surtar. Você não vai mais se surtar, porque ninguém surta ninguém, né? É porque eu não estou no meu processo de expansão. Eu não estou no meu processo de autoconhecimento. E quando você realmente entra nesse processo, sabe aquela frase, ai, como tudo é difícil? Isso não existe mais. Não existe mais. Não cabe mais. É porque se torna fácil? Não. Não, não se torna mais fácil. É porque você entende o funcionamento da coisa. Você sabe como a coisa funciona e a coisa, no caso, é você. Sou eu, né? Quando você realmente sabe como você funciona, não fica mais fácil, mas não fica mais doloroso, não tem mais sofrimento. E aí você para de reclamar, porque o seu corpo, ele demonstra tal coisa, porque você sente tal emoção. Na verdade, você compreende que o corpo e a emoção prestam um grande favor para você. Porque enquanto, né, eu não compreendo que as emoções, elas sinalizam algo,
elas vão continuar tendo um papel na minha vida. E é o corpo que mostra isso. Porque é através do corpo que eu sinto a sinalização. Então eu paro até de reclamar da dor de cabeça que eu sinto, da pressão alta que muitas das vezes acontece, do porquê que eu tô com dor na lombar, porquê que eu tô com dor no joelho. Você começa a olhar tudo como um sinalizador. Por que que eu senti raiva? Qual é a vibração da raiva? Eu tô sendo exposto a algo que me desrespeita. Eu tô sofrendo desrespeito. Alguém está invadindo o meu espaço. Essa é a vibração da raiva. Então eu fico com raiva para sinalizar. Então o que que acontece? O sangue, ele dá uma esquentada, acelera, dá uma palpitação. O meu corpo, ele vai mostrar isso para mim. Agora, é para eu agarrar a pessoa na raiva ali? Não. Isso aí é agravamento. É para realmente me mostrar, sinalizar algo. Quando eu compreendo, eu vou entendendo e me autoconhecendo. Bom, eu sei que tal coisa me gera raiva, porque quando eu era criança, eu me senti molestado nisso. Então, eu entendo. Então, eu sabendo disso, quando algo acontecer, eu já vou, tratar aquele algo internamente, para eu não sair cuspindo fogo nas pessoas. Isso é muito importante. O autoconhecimento, ele te coloca num papel de amadurecimento e não de uma explosão, de uma pólvora, né? E aí é uma outra coisa, gente. Muitas pessoas falam assim, Ana, eu não consigo sentir, né? Eu não consigo sentir o campo, eu não consigo sentir as coisas, eu não consigo me sentir. Porque às vezes a pessoa realmente não consegue porque ela tá muito no agravamento, ela tá muito no embotamento, né? Então a pessoa que tá muito ali no agravamento, ela não vai sentir realmente certas coisas. Mas a pessoa, ela começa a se curar, ela começa a passar pelo processo de cura, ela começa a sentir, né? Pediu a vida inteira para sentir, e a pessoa começa a sentir, Só que a pessoa começa a reclamar, ela começa a ficar desesperada que tá sentindo. Quantas pessoas não passam por tratamento comigo e falam assim, mas agora eu tô começando a sentir umas coisas porque a mente, ela já vai querer fazer o quê? Padronizar o que você tá sentindo, né? A mente, ela já vai querer ali colocar em caixinhas. E aí o que acontece? Você surta. Você não tá acostumado a sentir. Você tava no embotamento, você tava, sei lá, no agravamento. Você sentia dor de cabeça, mas hoje você não sente, né? Hoje você sente uma outra coisa, não é a dor de cabeça. Hoje você tá sentindo uma outra coisa que tá te mostrando. É o mal-estar que vem, é algo que acontece que você, fala, cara, tem alguma coisa aqui que não tá certa. O que é isso, né? E ao invés de você pregar a bunda na cadeira e você deixar o processo te mostrar o que você está sentindo, o que acontece? Você sai atirando para tudo quanto é lugar. Você não confia no processo. Você não confia em si mesmo. E aí é onde você entra naquilo que eu chamo de padrão da frustração. Você se frustra, você entra, no vício da sensação, você fica buscando artifícios, querendo preencher aquela frustração. E por aí vai. E aí eu acabo que eu não curo. Eu volto pro agravamento. O valor que a gente dá para o sentir está muito na distorção. Porque, na verdade, a gente dá valor a tudo e todas as coisas, né? Quando você para um pouco de querer ficar dando aquele valorzinho, sabe? Para isso eu dou 10, para isso eu dou 20, para isso aqui. Quando você sai disso, você começa um outro processo. A leitura da linguagem do sentir, ela é silenciosa, gente. Como que eu vou interpretar a energia? Como que eu vou interpretar sentido? Não interpreto, mas a mente, ela tenta. É muito tortuoso isso. Então, a gente fica pedindo para o universo a vida inteira, eu quero sentir as coisas, eu quero ver, eu quero, Eu quero. E aí, quando você sente, a sua mente, ela te derruba, porque você entra nesse artifício. E, uma outra coisa muito, muito, muito importante no nosso processo.
Nosso corpo, ele nunca mente. Nós mentimos, o nosso ego faz a gente mentir, a nossa mente mente, o nosso corpo não. Ele sempre vai mostrar para você as distorções que a sua mente e as suas emoções criam. Se você observar realmente o que o seu corpo ele está mostrando para você, você começa a sair do embotamento, do agravamento. Observar não é fazer a mente analisar com seus padrões. Prestem atenção nisso, tá? Não é. É você acolher e seguir sem o entendimento. Porque o entendimento ele vem depois. Só que se eu fico com a mente muito naquilo, vamos dizer assim, hoje eu entendo por que eu sou escasso, por que eu tenho escassez. Mas se eu fico com a mente muito naquilo, eu estou tentando controlar. Quem controla não entrega, não flui, entende? Chega um momento que a gente tem que se dissolver disso aí. A gente tem que parar com essas coisas, porque senão não dá certo. A gente cura e entende de forma sistemática algumas coisas até certo nível e depois a gente libera. Porque senão a gente não consegue seguir para uma outra fase, tá? Chega um momento da gente, como que eu posso explicar isso? Chega um momento que o nosso corpo, sabe filho, vou falar dessa forma, sabe filho maltratado? Como que é filho maltratado? O que é um filho maltratado? É o filho que não confia nos pais. O filho foi tão maltratado pelos pais que ele não confia que o pai vai cuidar dele. Então ele vira um filho maltratado. Chega uma hora que o nosso corpo, ele vira igualzinho um filho maltratado. Ele já não confia na gente mais. Então ele para de mandar sinais. E ele às vezes até te engana, porque ele não confia mais em você. Quando isso acontece, é um estado muito ruim, porque é onde muitas das vezes você cria uma doença autoimune, onde muitas das vezes um câncer aparece, porque o corpo ele já não está confiando em você para você resolver o que ele está mandando. É preciso reestruturar a sua conexão com o seu corpo, entre você e esse corpo. E quando eu fiz isso comigo, a minha vida ela mudou totalmente. Quando eu reestruturei a minha conexão com o meu corpo físico, que é o veículo pelo qual hoje eu me manifesto aqui, nossa, a minha vida andou acho que umas 5 casas para frente, gente, de verdade. As práticas internas, elas ajudam infinitamente com isso, infinitamente. Eu comecei a mostrar para o meu corpo que ele poderia confiar em mim. O nosso corpo, ele tem trilhões de mini consciências. É preciso uma conexão com essas mini consciências. Mas não é que você vai escutar essas mini consciências, gente. Não precisa disso. Mas de você realmente, por exemplo, hoje teve gente que colocou aí, hoje foi um dia muito exaustivo. O que você fez? Eu fiz faxina na casa. Você entende que você não está dando importância para o seu processo? Que o seu corpo ele está mostrando o que? Criatura, vai descansar. Mas eu precisava limpar a casa. Você precisa limpar a casa você. Você precisa ser a sua prioridade, não a casa. Você morre, a casa fica. É isso que eu tô falando para vocês. Hoje, se o dia hoje foi pesado, o que você faz? Descansa o que você puder, porque amanhã vai ser um outro dia. Agora, você não dá o descanso que seu corpo pede, você abarrota a tua mente de um monte de coisa, é um monte de live, é um monte de livro, é um monte de curso. Você entende que você está contra a maré? O corpo tem que estar em movimento e a mente tem que estar relaxada. Só que é o contrário. O nosso corpo ele fica em inércia, que a gente fica lá largadão no sofá, e a nossa mente ela fica borbulhando, ela fica gritando igual uma maloqueira. Por isso que a gente sempre está em desequilíbrio.
Por isso que a gente nunca tem energia. O corpo sinalizou, é prioridade. É prioridade, gente. Porque o corpo, ele não mente. O corpo, ele não mente. Se o corpo, ele sinalizou alguma coisa para você, para e vai olhar para esse corpo. O que acontece quando a gente vai saindo do agravamento? Quando a gente vai saindo do embotamento do corpo físico? Você começa a receber a sinalização de que algo não está bem na tua vida, mas o seu corpo, ele já não adoece mais. Por quê? Porque ele confia em você. Ele sabe que aquilo que ele vai mandar para você de forma sutil, você vai resolver. Chegou ali, você chega num lugar, você sente uma tonteira, alguma coisa, ali você fala assim, bom, aqui não é para mim. Pronto, acabou, você vai sair dali e vai embora. Ou você tem que continuar naquele local, você vai se proteger, você vai se imantar, você vai fazer alguma coisa. Você chega perto de uma pessoa, você vê que o campo dessa pessoa tá de determinada forma, você estava bem, agora você tá exausto, o que teu corpo tá te falando? Ó, você tá perdendo energia. Você tá sentindo raiva constantemente. Chega uma hora que você começa a adoecer, o fígado começa a lhe incomodar. Você vai precisar adoecer o fígado para você tomar uma atitude? Não! Você vai resolver. Você vai falar, cara, vamos ver essa raiva aqui constante? Por que eu tô sentindo tanto isso? Você sai do agravamento, o corpo físico, na verdade, quando você começa o autoconhecimento, a praticar coisas que elevam a tua energia, o corpo físico ele é o primeiro que se cura. Ele é o primeiro que se eleva. Porque bem-estar é importante, saúde é bem importante. A gente sem saúde não consegue realizar nada. É ou não é? É ou não é? A gente sem saúde não consegue realizar as coisas. Então eu não preciso mais ficar doente para aprender que eu estou na distorção. A minha consciência me mostra e eu escuto. Quem de vocês aí? Vocês conseguem escutar a consciência de vocês? Escreve aí para mim. Consegue? Seja sincero. Vocês conseguem, quando o corpo ele sinaliza algo, vocês param e vão olhar para esse corpo? Ou vocês não fazem isso? Me conta. Sim. Ótimo. Sim. Muito bom. Eu percebo o meu corpo. Muito bom. Porque o corpo não mente. A dona Leia, com certeza, né, Leia? Estamos olhando bastante aí. E uma outra coisa. A emoção, ela não é boa ou ruim. Ela tá na distorção. Eu tenho um vídeo falando sobre isso também no YouTube, né? A emoção, ela mostra, ela sinaliza algo para você. Quando você começa o processo de autoconhecimento, você não precisa mais da emoção tanto ali. A sua comunicação via corpo, ela é muito mais lúcida. Muito mais lúcida. A sinalização não precisa mais ser tão forte através da emoção, né? Você já consegue escutar a tua consciência. Percebo o corpo, mas eu não obedeço. Tem que começar a obedecer, minha irmã. Ana, às vezes eu paro sim. Ótimo. Meu corpo fala comigo o tempo todo. Hoje já consigo olhar para ele e ver a sua necessidade. Olha que lindo. A Meuri, tô começando. Isso mesmo, irmã. E vem fazer academia, tá, Meuri? Meu corpo ainda adormece. Despertar desajustado. Não é um despertar desajustado, tá? São os processos, são as resistências. Aí são as resistências que a gente ainda fica muito na luta e sobrevivência, né? A gente ainda dá muita vazão pro medo que a gente sente, pro receio, o medo de sofrer mais, o medo de criar mais dor, né? Então a gente acaba ficando ainda na luta e na sobrevivência. Quando a gente começa um tratamento, e aí eu tô falando tratamento comigo, a gente começa a analisar coisas necessárias, né?
a gente analisa aquelas coisas necessárias, a gente vê a história da pessoa, a pessoa ela tem uma história, a gente precisa olhar para essa história e depois a gente faz o quê? A gente solta isso. A gente não fica com a cabeça ali, ai, porque meu pai, minha mãe, que não sei o quê. Não, a gente solta. Porque se a gente fica preso nesses processos, a nossa mente, ela enreda. E eu falo desse enredamento, fala aí, gente. Toda aula na academia, eu não falo isso? Gente, olha os enredamentos. Para de se enredar. Tudo a gente precisa se enredar, né? Então, quando eu fico preso nos processos, a mente, ela enreda você. E a mente, ela tem a tendência de criar enredo. Se você dá muita importância, ela te deixa preso naquilo. Vamos dizer que você já entendeu que hoje você é uma pessoa que você não consegue se conectar com as pessoas, porque na sua infância você sofreu abandono. Então hoje você não se conecta já para não ser abandonado. É a máscara que você veste. E aí a gente descobre isso. Só que aí você fica assim, nossa, verdade, porque quando eu tinha 15 anos, não sei o que lá. Aí com 20 anos, não sei o que lá. Aí com 30 anos, não sei o que lá. Aí hoje, realmente, não sei o que lá. Solta isso. Descobriu? Ótimo. Solta. Ai, eu descobri o que me enreda. Solta. Não se enreda. Para de colocar a sua atenção ali. Porque quando você fica com a sua atenção ali, o que acontece? O leite não ferve. Sabe aquela coisa? Você fica ali olhando o leite o tempo inteiro, focado, igual um maloqueiro. Quando você tira a atenção, o leite ferve e derrama. Tira a atenção. Solta, solta. Porque quando você solta, aí sim as coisas começam a funcionar. Dúvidas? Deixa eu ver que horas são. Sim, hoje entendi total. Aí dormi e melhorei, viu? Dormiu, melhorou. Hoje descansei bastante, meu corpo ainda adormece. Essa analogia é perfeita do leite, né? É igual dinheiro. A gente quer dinheiro. Quem quer dinheiro? E você fica ali focado, igual um maloqueiro no dinheiro. O dinheiro não vem. Porque você tá ali preso naquilo. Você tá enredado, né? Controle. Nada no controle funciona. Nada. Nada no controle funciona. E uma outra coisa, gente, muito importante. A gente acha, eu achei, quando eu falo a gente, eu, Ana Paula, tá? Vou contar um pedacinho também, um outro pedaço da minha história. Isso eu vou falar na academia também. Ana Paula, né, veio de um mundo empresarial e capricorniana, tinha ali uma certa rigidez, né? Essa certa rigidez acabava criando rotina, né? Eu tinha minhas rotinas de trabalho, e nada saía muito ali daquela rotina. Só que existe um momento que você precisa ser leve, você precisa ter uma fluidez. Então você olha para essa rotina e você começa meio que ficar puto com essa. Eu ficava puta mesmo com essa rotina. Eu falava, puta que pariu. Não aguento mais essa rotina. E aí, o que acontece? Eu criei uma distorção de que a rotina me aprisionava. Mas na verdade não era a rotina que me aprisionava, era a rigidez que me aprisionava, tá? A rotina, quando ela é destinada a desenvolver você, a rotina ela te liberta. As pessoas sem disciplina não evoluem, não conseguem evoluir, não dá. Se eu não tenho disciplina naquilo que eu preciso fazer, eu não consigo evoluir. E quando eu falo disciplina, não é rigidez, não é dureza, é disciplina. O que importa, você sabe que você tem que fazer algo, você vai lá e faz, independente do que aconteça, você vai lá e faz. Preciso malhar o corpo,
vou malhar meu corpo. Ah, mas hoje eu tô com dor de cabeça. Você tá com dor de cabeça, o corpo tá ali. Você vai malhar o corpo, porque a sua mente ela não vai validar isso. O que importa é você fazer o que você precisa fazer. E ó, uma outra coisa. Aquilo que você precisa fazer sem buscar perfeição, sem buscar resultado. Quem fica buscando resultado é o ego. É o ego. A disciplina e a rotina, ela quebra essa coisa de resultado. Ela quebra. Você tem o resultado, mas não é o que você busca. Você busca ter a rotina. A rotina, ela vai te libertar. Prestem atenção nisso. A rotina liberta a gente. Se a gente não tem rotina, a gente fica solto. O solto, ele não adultece. O solto, ele não consegue se desenvolver. Você não cria responsabilidade. A responsabilidade com a rotina de fazer o que precisa ser feito é o que vai libertar você das amarras mentais. Se você entender isso, você muda. Constância, isso aí, perseverança e constância. Perseverança e constância. Não tenho motivação interna, você vai e faz assim mesmo, porque vai chegar um momento que você vai quebrar a resistência. Você vai quebrar essa coisa de busca por resultado. E aí você vai ter o resultado. Mas não porque você tá ali querendo ele. Porque o teu foco tá no que você precisa fazer. Nada mais do que isso. E aí, minha gente? É só partir pro abraço. Tchau, pardal. Querem perguntar algo? Senão eu vou... Ó, quem ainda não curtiu o Instituto Ana Paula Bandeira, vou colocar aqui o @. Vocês, por favor, vão lá curtir, tá? Instituto, todo mundo, lindamente. Gente, isso me ajuda a ajudar vocês sabem disso, né? Clica, quando acabar a live, clica aí no @zinho, vai lá e curte o Instituto, dá essa força pra gente que a gente agradece. Tudo é uma troca, vocês sabem disso, né? Eu venho aqui, eu passo aquilo que eu sei pra vocês e vocês também me ajudam, né? Como que vocês ajudam? Curtindo a live, mandando a live pra alguém, comentando, curtindo lá o perfil do Instituto, tá? Ana ansiosa para a aula dos sonhos. Ah, gente, amanhã eu vou fazer uma postagem, eu vou colocar o @dele para vocês conhecerem o Terry. Vale a pena, é uma pessoa que vale a pena, tá? Vocês conhecerem. É uma pessoa com os pés no chão, um coração bom e que tem muito a contribuir. Vocês sabem que meu crivo, ele é bom, né? Meu crivo é alto. Eu não indico, vocês sabem disso. Só indico realmente quando eu própria faço as coisas com a pessoa e ali não tenho nem medo nem receio, né? Então, não estou ansiosa porque eu já sei que vai ser uma aula maravilhosa, sem querer colocar expectativa, mas é porque ele sabe do assunto e ele vai falar muita coisa que vai agregar muita coisa para vocês, tá? Vocês fiquem bem, na paz, na luz, no amor. Que essa semana seja uma semana de renovação para muitos de nós, tá? A inscrição ainda tá aberta? Sim, Meuri, tá aberta ainda a inscrição, tá, meu amor? E a gente se vê amanhã na academia, quem é da academia, e quem não for, a gente vai se vendo aí nos stories, tá? Semana que vem na live e por aí vai. Um beijo para vocês, fiquem bem, na paz, na luz e cuidem da energia de vocês, viu? Um beijo, meu povo!